Não conseguiram? Bom, então eu vou rever com vocês, tá? Um pouquinho da relativização da coisa julgada e já vou ingressar no assunto dos procedimentos especiais, tá? Por que voltar um pouquinho à questão da relativização da coisa julgada? Porque ela é extremamente importante. Inclusive, eu vou repassar para vocês que ontem o professor José Miguel Garcia Medina, que é do Paraná, ele tem livro de processo, recomendo, ele tem manual único de direito processual civil, ele inclusive colocou no Instagram que houve um julgamento extremamente polêmico abordando essa questão da relativização da coisa julgada. Eu vou ingressar, ver se já está disponível todo o voto e repassar para vocês. Ou seja, é um assunto que, para nós, da década mais ou menos de 90 e poucos para cá, ele se tornou extremamente, eu diria, importante, discutido e, obviamente, sempre aprofundado. Por quê? Olhem só, um caso paradigmático de relativização da coisa julgada. E aí nós vamos discutir se o termo é apropriado ou não. Lembrem-se que a gente tem um esquema de relativização da coisa julgada, e eu já deixei lá para vocês, posso repassar, repassei textos, eu estou só falando para a gente argumentar mais. Vamos lá. Relativização da coisa julgada. A coisa julgada pode ser relativa. Esse é a primeira reflexão, o primeiro senão, eu diria, a primeira interrogação. Ponto. Pode ou não? Está correto dizer isso? Não. Ou teve trânsito em julgado e coisa julgada, ou seja, atingiu todo o caminho recursal, não obteve sucesso e fecha uma hora, como se diz assim, fecha a porteira na brincadeira. Por quê? Porque eu tenho que adquirir a estabilidade das relações jurídicas. Eu tenho que alcançar a garantia constitucional do trânsito em julgado, ao lado, obviamente, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. É base da lei de proteção geral, diríamos assim, do ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que está na nossa lei das normas do direito brasileiro, porque gravita para todo o sistema. Mas existem situações que nós ficamos. Mas e se eu tiver uma prova da corrupção do juiz? Mas e se eu tiver um caso em que eu descobri a posteriori, depois do trânsito em julgado, que ele estava impedido, que era um caso de incompetência absoluta, ou seja, foi julgado pela Justiça do Trabalho, mas deveria ter sido julgado pela Justiça Comum Federal. Aí ficam os questionamentos. Essas hipóteses que eu venho mencionando de uma corrupção, incompetência absoluta, impedimento do juízo, eu pergunto, essas hipóteses são da relativização da coisa julgada? Não. Por favor, não confundam. São hipóteses de ação rescisória, que vocês vão estudar em processo 3. O que é a ação rescisória? O Código fez previsão de que em determinadas hipóteses de uma gravidade, diríamos assim, de mais de 100%, o trânsito em julgado se torna viciado. Por que viciado? Eu tenho um problema na formação da coisa julgada, que vai poder ser rediscutida em juízo. É uma hipótese extraordinária, excepcional, nós temos poucas hipóteses no Código, o tratamento é de interpretação restritiva, as hipóteses pendem sobre elas o cunho, a natureza jurídica de taxatividade, porque qual é a regra? Garantir, obviamente, constitucionalmente, a coisa julgada. Quando eu vou tentar derrubar, ou melhor, desconstituir a coisa julgada, que é o termo técnico,
a natureza desconstitutiva da ação rescisória, eu vou ter que enquadrar excepcionalmente. Tanto é que, se vocês observarem na jurisprudência, os tribunais são refratários à derrubada, à desconstituição da coisa julgada. Tem que estar muito amarrada, tem que estar muito bem provada. Esta ação rescisória possui prazo, como regra de 2 anos. Por quê? Porque eu não posso indefinidamente, sem lapso temporal, ficar desprotegido. É o famoso porteiro aberto, é o sistema que não vai ter sua proteção. Se nós estamos em uma pauta de Estado democrático de direito, onde vigoram garantias constitucionais, dentro da lógica dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, dentro de uma pauta de direitos humanos, obviamente que o primado da democracia pede um prazo exíguo de ação rescisória. Por isso, 2 anos. E depois, acabou. E, excepcionalmente, vão ver, depois que nós vamos estudar da rescisória, existe uma hipótese no Código de Processo Civil que trabalha os 5 anos que eu mencionei para vocês no final do nosso encontro passado, da quinta passada. Por que que eu estou com calma colocando agora as pedrinhas no início do encontro de hoje? Porque a ação rescisória não se confunde com relativização da coisa julgada. A relativização da coisa julgada, eu vou oferecer um exemplo para vocês. Na década de 90, como eram as ações de investigação de paternidade. Isso, lembrem-se, antes do próprio Código Civil, como eram as investigações de paternidade. Eu não queria fazer exame algum, eu não queria me submeter, eu ficava dizendo que não era o pai da criança, e aí ficava aquela contestação genérica. O juiz poderia determinar, olha, puxa o braço dele, arranca cabelo da cabeça, que era outro tipo de exame, olha a arcada dentária, prende a pessoa aqui na cadeira para a gente ver a arcada dentária. Não. Ou seja, a proteção do sentido do meu corpo, da minha integridade física, moral, é um direito, uma garantia constitucional. Então, isso não poderia ocorrer. Como ficavam as ações de investigação de paternidade? Paradas. Porque o suposto pai não queria se submeter à situação, obviamente médica, e aí as ações ficavam paradas, porque o juiz ia dizer como que eu vou ficar supondo. Aí veio o Código Civil em 2002 e trabalhou no capítulo da prova, a presunção da paternidade. Olhem lá, é um raciocínio dentro do campo e da dimensão probatória. Aquele que nega, presume-se como pai. Aí saíram julgando, gente, década de 90. Depois do Código Civil de 2002. Aí saíram julgando. Julga, presume pai. Vocês acham, em uma situação lógica, não precisa nem ser aluno de direito ou aluna de direito, que todos esses processos com essa presunção da paternidade, todos eram verdadeiramente pais? Vocês acham? Ou foi uma presunção genérica dentro da pauta do juízo de legalidade para poder oferecer uma solução? Foi isso. E aí a pergunta que fica no ar, interrogação. E aquele que não é pai? E aquele que foi presumido como pai e não é pai? Pergunta-se, ele pode vir a questionar depois? Olhem lá, o que é que aconteceu? O avanço da tecnologia, o avanço da medicina, nos ofertou o exame de quê? De DNA. Quando se alcançou esse avanço tecnológico do DNA, o que é que aconteceu? Muitos pais presumidos, aspas, foram e disseram não. Eu não quero deixar herança para esse menino ou para essa menina, que eu não sei se é realmente meu filho.
E foram construindo novas famílias, enfim, psicologicamente não se tornaram resolvidos naquelas situações. Olhem a confusão. Foram fazer vários exames de DNA. Constataram o quê? Eu não sou o pai. Como é que eu fui imputado, olhem os termos técnicos, foi atribuído a mim um juízo de paternidade, uma relação jurídica de paternidade, de filiação. Eu não sou o pai e eu vou continuar sendo pai e deixar herança para alguém que não é meu filho? E deixar esse vínculo socialmente, psicologicamente para toda a comunidade que eu convivo? Aí começaram a querer questionar aquelas decisões já estáveis, estabilizadas dentro do sistema jurídico como um todo. Esse foi um dos casos que projetou a teoria da relativização da coisa julgada. Por que relativização? Porque seria a briga entre dois valores. O valor segurança jurídica de um lado ou o valor justiça. Será que é justo aquele que não é o pai morrer sendo trabalhado um juízo sobre ele de que é o pai? Ele morrer oferecendo essa única solução no sistema como se fosse o pai? E deixar inclusive herança para quem não é o seu filho? Ah, professora, mas aí a cabeça de um menor... Eu sei, é por isso que a teoria é extremamente discutida até hoje. Vamos a um segundo exemplo paradigmático. Houve uma desapropriação no estado de São Paulo. Uma desapropriação milionária. Foi paga uma indenização sobre uma avaliação de uma dimensão de terra, tá, de terreno, enorme. O terreno era não sei quantos de hectares, enfim, para projeção da desapropriação por parte do estado de São Paulo. Brasil, quando foram verificar realmente a terra, a avaliação não tinha ocorrido, ou seja, era de fachada. Quando foram e se depararam com o terreno era brincadeira. Era menor lá que uma casa pequenininha. E tinham pago uma indenização, ou seja, tinha havido um nível de corrupção na situação enorme. Ou seja, várias e várias pessoas envolvidas dentro da pauta da corrupção. Aí pergunto, se já estava transitada em julgado a situação da desapropriação, já estava fechado o processo, já tinha passado o trânsito dos recursos, o caminho de tudo, tinha alcançado a sua qualificação da decisão como transitada em julgado. A pergunta que não quer calar, o que fazer? Ah, não tem mais prazo de ação rescisória, porque vocês poderiam dizer, mas professor, ainda tem o último tiro, o último recurso, a última técnica processual do sistema, um procedimento que está lá no CPC, que é a ação rescisória. Aí a pergunta que não quer calar, na nossa reflexão, se não tem mais prazo de ação rescisória, tem o quê? Não tem mais nada. Aí se começou a construir uma construção doutrinária e jurisprudencial com esses dois casos paradigmáticos, colocando a questão acima da segurança jurídica, o valor do acesso à justiça, o acesso a valores do próprio sistema. E aí começou a se discutir por que não se invalidar, olhem a palavra, eu não falei rescisória, que a rescisória não tem mais prazo, por que não se invalidar, por que não se declarar a nulidade daquele processo? Olhem, eu estou aqui abrindo o código, o direito de
Rescisão, artigo 975, tá? O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado. Se eu não tiver mais os 2 anos, se eu não tiver condições, se for a hipótese dos 5 anos, também não tenho transcorridos os 5 anos, que é o parágrafo 2º do artigo 975. O que fazer? Não se tem mais nada no sistema. Aí eu tenho um raciocínio, que é o raciocínio da doutrina e jurisprudência. A doutrina e jurisprudência pátria e também internacional, quanto à possibilidade de ingressar com uma ação declaratória. O que é que seria a ação declaratória? Declarar a nulidade. Vocês já estudaram no Código Civil. Nós não temos lá os atos nulos e anuláveis. Aí seria um ato nulo de nulidade absoluta ou um ato anulável de nulidade relativa. Seria uma declaratória de uma nulidade, de uma invalidade de porte grave, gravíssimo. E onde estaria, professora, no CPC, esta ação declaratória? Estou de novo com o código aberto para não errar os artigos para vocês, os artigos 19 e 20 do CPC. Então, a doutrina nacional e internacional começou a projetar, após o trânsito em julgado, ainda que escoado o prazo da ação rescisória, a possibilidade de ingresso com uma ação declaratória para invalidar aquele processo e, portanto, derrubar o trânsito em julgado. Bom, eu falei com muita calma para vocês que a ação rescisória, o que é que ela tem como objetivo? Ela tem como objetivo desconstituir. Desconstituir não é sinônimo de declarar. Desconstituir é romper, é quebrar e fazer um novo julgamento. Então, veja, a rescisória, ela me oferta mais. Esta ação declaratória, que é após o prazo da ação rescisória, que é uma construção doutrinária e jurisprudencial, com base nos próprios artigos 19 e 20 do CPC, esta ação declaratória, ela vem ao encontro apenas de uma mera declaração. Ou seja, eu não vou conseguir desconstituir, muito menos constituir novos direitos. Eu vou apenas declarar e rompo com a situação. Para uma questão, por exemplo, de investigação de paternidade, isso é muito bom. Ficou muito favorável. Eu chego lá, declaro, eu não sou mais o pai, tiro o registro. Legal. Mas aí eu pergunto, e a cabeça do menor? Como é que ficam as situações, já constituídas? Isso tudo a gente passa por cima com um paninho, fazendo uma limpeza na casa com muita tranquilidade. Imaginem, é trabalhar a cabeça de menores, é trabalhar situações sociais, situações familiares, situações contratuais. Será que isso tudo é simples dessa maneira, como a gente perquire aí? Claro que não. Por isso que é uma teoria extremamente o quê? Criticada. E por que criticada? Porque entre o elemento segurança jurídica e justiça, eu pergunto para vocês, o que eu penso como justiça é o que pensa o Carlos? É o que pensa a Alessandra? É o que pensa a Adele? É o que pensa a Canandra? É o que pensa a Camila? Será que a gente pode dizer, no dado do sistema, ou seja, no dado posto, o que é justiça? O que é o acesso a essa expressão extremamente vaga, fluida, de uma conotação de carga psicológica, subjetiva, filosófica? Isso é um mundo. Então, é uma teoria que eu já escrevi sobre o assunto.
tá? Tem um artigo sobre o assunto. Escrevi há muito tempo atrás e continuo reafirmando, ela é extremamente perigosa. Por quê? Porque nós quebraríamos com a maior singeleza, com a maior simplicidade, coisas julgadas dos juízes no Brasil inteiro. E vou colocar para vocês no chat aqui, tá? O nome da ação, que em latim foi depois, arrastaram o nome do latim, porque existia no direito romano, tá? O termo querela nullitatis. Olha como ela é bem sugestiva, né? A nomenclatura. Querela de nulidade, ou seja, ação de nulidade. Aí olhem como é difícil o assunto. Começou a doutrina a discutir. Inclusive o professor José Miguel Garcia Medina, que tem um livro a respeito com a professora Teresa Rudolphin. É o dogma da coisa julgada. Então a coisa julgada pode ser derrubada. Essa ação declaratória é de nulidade, de dizer que a coisa julgada é nula, ou de dizer que a coisa julgada é inexistente? Será que ela deixa de existir dentro do degrau do existir ou não existir de um ato jurídico, ou é um padrão de invalidade para nulidade? Olhem a loucura. Aí tá. Alguns doutrinadores começaram a discutir que essa querela nullitatis, ela na realidade não é nem de inexistência, nem de nulidade. Ela é de quê? De ineficácia. Dizer, olha, a coisa julgada existiu, porque o juiz não estava brincando, ele decidiu o processo. Mas o que ele quis traduzir agora com a querela nullitatis, tá? O rejulgamento dessa causa, em função da justiça e não da segurança jurídica, é que os atos não podem surtir efeitos oriundos dessa coisa julgada. Então ela se tornou o quê? Ineficaz. Gente, qual é a pauta da segurança jurídica? Qualquer processo. Não se imagine vocês olharem para o cliente de vocês e dizer assim, olha, e aí, doutor, nós ganhamos? E aí, doutora, nós ganhamos? Olha, ganhamos. Mas existem dois problemas no sistema brasileiro, tá? Um, o senhor tem que rezar 2 anos. Reze, mas reze bastante. Se ajoelhe, acompanhe o sírio. Ah, o senhor não é católico? Tá. O senhor é de que religião? Faça também a sua oração. Ah, o senhor não é ateu? Perfeito. Então, o senhor se apegue com tudo o que há da sua sorte. Porque o que é que pode acontecer? Em 2 anos o senhor ser alvo de uma ação rescisória, olha, um absurdo, já é um absurdo no sistema. E que algum advogado ou advogada conta isso? Claro que não. Eu estou falando aqui com vocês porque a gente está dizendo o desenvolvimento do nosso sistema jurídico processual. Então, eu já tenho a primeira barreira, que são os 2 anos de uma possível instabilidade. Tá? Se for o caso da prova nova, a gente vai ver que são 5 anos, é o 975, parágrafo 2º. Então, eu já tenho essa primeira barreira. Depois disso, como eu falei até no encontro passado, que até um dos grandes processualistas que esse país já teve, já falecido, o professor Frederico Marx, ele dizia até que depois desse prazo da rescisória, se atingiu a coisa julgada verdadeira, se atingiu a coisa perfeitamente julgada. Por quê? Porque não tem mais prazo de rescisória. Imaginem vocês dizendo, não, mas espera lá, tu continua te apegando a tudo aí, porque olha, pode vir uma querela, mas doutor, qual é o prazo dessa ação? Olha, agora é que vem o que eu vou dizer para vocês. Não tem prazo. Como é, Gisele? Não tem prazo. Porque eu estou falando de uma ação meramente declaratória. Logo, 2 pontos. Ações declaratórias, elas são consideradas imprescritíveis. Ei, vocês já imaginaram daqui a 10 anos aparecer uma querela nullitatis para derrubar situações constituídas, atos jurídicos perfeitos, coisa julgada? Será que o nosso sistema comporta isso dentro de uma valoração de democracia, de situações de valores
públicos, valores íntimos, valores individuais, valores coletivos. Será que a gente pode dizer isso? Eu acho, sinceramente, uma insegurança total. Processo é risco. Então, se chega a um ponto e eu perdi, transita em julgado. Uma hora eu tenho que ter estabilidade, uma hora eu tenho que ter a segurança. Já existe um degrau, que é a rescisória. Se eu não conseguir com a rescisória, ponto, cimenta. Coloca pá de cal. E aqui eu estou vendo no chat uma pergunta da Belle. Professora, mas ela vale para qualquer matéria civil? Perfeito, Belle. Qual é o problema da relativização da coisa julgada? É que o céu é o limite. Eu estou usando essa expressão em homenagem ao professor Pedro Bentes, que adora dizer isso nas suas palestras, o grande amigo Pedro, professor Pedro da nossa casa UFPA. O céu é o limite. Então, Belle, se você me perguntar quais são as hipóteses de cabimento da teoria da relativização da coisa julgada, eu vou te responder, não sei, pode ser qualquer uma. Ela tem prazo? Não, ela não tem, porque ela é meramente declaratória. Então, qual é o valor que vigora para quem é favorável e defende a teoria da relativização da coisa julgada? O valor justiça. O que eu vou entender por justiça? Repito, pode ser, não ser o entendimento de, professora, mas eu prefiro ficar com a teoria da relativização da coisa julgada. Perfeito, vocês estão em ótima companhia, tem vários doutrinadores, eu coloquei no material de vocês. Nós temos vários doutrinadores favoráveis a esse entendimento da relativização da coisa julgada. Inclusive ex-ministro do STJ que escreve, o ministro José Augusto Delgado. O ministro José Augusto Delgado, que escreve, é um grande constitucionalista, ele defende a relativização da coisa julgada. Então, vocês estão em excelente companhia. Quem mais defende é favorável? O professor Cândido Rangel Dinamarco também é favorável à relativização. Vocês querem grandes nomes? Estão aí grandes nomes. Mas eu fico com outros grandes nomes que também são contrários e já escrevi a respeito. Por que que eu sou contrária? Porque entre o valor justiça do caso dado, que eu não sei o que vai entender cada juiz desse país sobre justiça do caso dado, e hoje, com os precedentes, mais ainda, firmando com o novo CPC, com uma lógica de necessidade de isonomia e segurança jurídica, eu tenho que imaginar o quê? 2 pontos. Para mim, eu fico com a isonomia e a segurança jurídica. Pergunta também de novo no chat do Carlos. Inclusive perante a Fazenda Pública, inclusive perante a Fazenda Pública para os que são favoráveis à teoria da relativização da coisa julgada. Olhem, eu estou indo no 2º degrau. Eu falei de ação rescisória, o 1º degrau, pós-trânsito em julgado. Eu falei da teoria da relativização da coisa julgada. Agora eu vou para um 3º degrau, na teoria. Qual é o 3º degrau? É da coisa julgada inconstitucional. Percebam que são 3 degraus de estudo de vocês. O degrau 1, após o trânsito em julgado, existe alguma ação no sistema? Sim, ação rescisória. Quais são, professora, as hipóteses de cabimento? Vamos lá ao nosso artigo de rescisória. Vou localizar para vocês a rescisória. A rescisória está a partir do artigo 966. Eu li ainda há pouco o 975 do prazo. 966 está dizendo que hipóteses são, tá? Cabíveis o Instituto da Ação Rescisória. Então, no 966 eu tenho base legal. Perfeito. Tenho prazo? Perfeito, 975. Vou ingressar com a minha rescisória. Isso é legal, é legítimo. Está aferido do dado posto, do direito positivado. Fechou. Agora eu vou para o 2º patamar, a teoria da relativização da coisa julgada. Aí é um patamar de discussão acima.
E eu tenho um terceiro degrau, que seria da coisa julgada inconstitucional, ou como em Portugal, tá, o direito português, inclusive doutrinariamente falando, o professor Paulo Otero fala de caso julgado inconstitucional. O que seria o caso julgado inconstitucional? Eu estou aqui abrindo um artigo para vocês do Código que trabalha o famoso caso julgado inconstitucional. Professora, então o caso julgado inconstitucional tem base legal? Tem. Então, o que é o caso julgado inconstitucional, como diz o professor Paulo Otero, lá em Portugal? Preste atenção, vocês já estudaram em constitucional as ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, vamos abreviar, os procedimentos técnicos da técnica procedimental do controle de constitucionalidade. Nós temos ADC, ação de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento do preceito fundamental, ou seja, 3 ações, a ADIM, a ADC e a DPF. Perfeito. Nós temos uma lei do controle de constitucionalidade, a Lei 9868 de 99, que foi inaugural. Depois, a de ADPF 9882, também de 99. Aí, o que é que ela diz? Tanto a Lei 9868 quanto a 9882. Existe a questão da teoria da modulação de efeitos. Quando a gente fala no direito em modular efeitos, nós estamos nos reportando ao nível ex tunc e ao nível ex nunc. O que é o nível ex tunc? É o retrooperante, o que anda que nem caranguejo, para trás, retroativamente. E temos o ex nunc, que é a partir daquela decisão para frente, respeitando as situações jurídicas constituídas lá atrás. Qual é o problema? É no ex tunc. Toda vez que o Supremo Tribunal Federal nos oferece uma teoria da decisão ex nunc, apanha ou não a coisa julgada? É essa que é a pergunta. Então, é o terceiro degrau que eu precisava falar com vocês com muita calma, que eu vou colocar aqui no chat, que é a teoria da coisa julgada inconstitucional. Esta teoria da coisa julgada inconstitucional, eu vou deixar aqui também expresso o artigo 535, parágrafo 5. Já vou proceder à leitura dele. Isso tudo é muito importante para vocês. O artigo 535, parágrafo 5º, coloquei aí para vocês no chat. O artigo 535, parágrafo 5º, olhem a redação dele, para vocês entenderem esse terceiro degrau do que a gente estava falando dentro de todo esse arcabouço de discussão da teoria da relativização da coisa julgada. Para efeito do disposto no inciso 3 deste artigo, que é artigo do 535, professora, mas a gente ainda não estudou o 535, por isso que eu disse, é em doses homeopáticas. A gente também não vai estudar integralmente ele, porque ele está em que processo? Processo de execução. Ele está no nível da execução. Ele está dentro da fase de cumprimento de sentença, tá? Então, vamos lá. Este parágrafo 5º diz, para o efeito do disposto no inciso 3, que hipótese é essa? De inexigibilidade do título. Porque, olhem lá, o que é que eu quero com uma ação? Eu quero ter nas mãos uma decisão, o juiz determinar que ela seja cumprida. Então, eu quero ter nas mãos uma decisão para que eu diga assim, empregue toda a sua força, juiz, para que a parte cumpra, para que a parte lhe respeite, para que a parte, na situação da sua obrigação, seja ela de pagar, de fazer, de não fazer ou de entrega, para que ela entregue, para que ela faça, para que ela me pague, porque eu sou credora agora, porque eu agora tenho uma decisão transitada em julgado, porque eu tenho nas mãos, vamos dizer tecnicamente, um título executivo. Por isso a coisa julgada gera a minha estabilidade. Estabilidade para quê? Por que eu preciso dessa estabilidade? Para eu ir para o momento de força, para eu ir para o momento do cumprir.
do determinação do juízo, no sentido mandamental. Ele expede um mandado para que a parte cumpra em 15 dias. Me pague, faça, não faça, ou me entregue o bem. Ou várias dessas obrigações na acumulação. Fechado? Este é o sentido da jurisdição e a efetiva entrega da jurisdição. O que é que diz o parágrafo 5º? Que tem vezes que o título, cheguei até lá, e o título não é mais exigível. O que é o não exigível? O que é o inexigível? É o que não pode mais ser cumprido. É o que o juiz não pode determinar o cumprimento. Por que ele se torna inexigível? Aí eu vou ler. Porque ele se funda em lei ou ato normativo inconstitucional do Supremo Tribunal Federal. Olhem só. Então, porque foi um título que depois, batendo a discussão jurídica, a tese jurídica no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal me ofertou que decisão? A decisão de inconstitucionalidade. Quando ele me ofereceu a decisão de inconstitucionalidade, derrubou aquele meu título executivo formado. Por quê? Porque eu não posso mais ter a exigência sobre ele. E todo título executivo ele tem que ser líquido, certo e exigível. São 3 pressupostos do título executivo. Se aquela decisão ela foi derrubada por um padrão decisório de inconstitucionalidade, não pode mais ser exigida. Então, se tornou uma coisa julgada o quê? Inconstitucional. Esta teoria é legal, é legítima, então não vamos fazer confusão entre teoria da relativização da coisa julgada e padrão decisório inconstitucional e coisa julgada inconstitucional ou caso julgado inconstitucional, como diz o professor Otero em Portugal. Percebam, a coisa julgada inconstitucional, ela só derruba o título executivo, ela só derruba a exigibilidade daquele título quando foi uma coisa julgada em que a modulação dos efeitos é o quê? Vamos lá, é ex tunc ou ex nunc? Ex tunc ou nunc? É retrooperante. Quando olha para trás. E aí atinge situações o quê? Constituídas. Por isso que a maior parte das decisões ofertadas pelo Supremo Tribunal Federal devem ser o quê? Ex nunc e não ex tunc, para proteger o instituto da coisa julgada. Entendido? Para proteger o instituto do direito adquirido, para proteger o instituto do ato jurídico perfeito. Então, essa é a ideia da projeção de uma tutela jurisdicional, de um Estado constitucional que tenha cuidado com os seus cidadãos. Porque imaginem se toda hora o Supremo, ao decidir as milhares de ADIMs, ao decidir as milhares de ADPFs, ele fica, olha, é retrooperante, quebra tudo, rompe tudo, derruba tudo que é coisa. Qual vai ser o nível, o status de segurança jurídica no país? Nós vamos estar em que fronteira? Na fronteira do autoritarismo, na fronteira de um país que não tem mais a democracia como seu regime político. Então, a nossa fronteira vai ser a de força, e não a de paz e tranquilidade e de Estado democrático de direito. Tudo bem? Essas eram as considerações que faltavam da gente fazer a respeito da teoria da coisa julgada. Bom, agora vou apresentar para vocês, tá, a nossa questão da teoria geral dos procedimentos especiais. Hoje eu não vou acabar, nem tenho intenção de produzir o término do nosso assunto. Nós vamos trabalhar um pouco sem cansar, tá? E vamos ofertar para vocês. Vocês estão vendo, mas acho que estão vendo pequeno, né? Estão vendo bem? Ou
não? Sim, professora, dá para ver direitinho, pelo menos aqui. Tá, então eu vou só abrir um pouquinho. E aí vamos lá. Procedimento comum versus procedimentos especiais. O que é que nós temos de procedimento comum e procedimentos especiais? Eu vou só colocar para cá, porque às vezes ingressa alguém ou cai conexão, a pessoa quer voltar, e aí ajuda estando desse lado para eu poder deixar a pessoa... Ô, Gisele, o dedinho hoje está ruim. Então, nós vamos deixar aqui mais para esse ladinho. Pronto, tá bom. Então, é o nosso último assunto, mas é um último assunto que oferta várias perspectivas práticas. Nós vamos estudar primeiro a teoria geral. Hoje já podemos ingressar um pouquinho na consignação e pagamento. E nos próximos encontros vamos falar da lei dos juizados especiais e oferecer, obviamente, as questões práticas. Vamos lá. Por que o CPC tem um procedimento comum e procedimentos especiais? O que é um procedimento especial? O que é que oferece para a gente essa terminologia de procedimento especial? Por que eu vou falar, e aqui eu vou anotar para vocês e deixar aqui, procedimento especial é aquele que verdadeiramente tem uma tutela jurisdicional diferenciada. Então, é por isso que ele vai estar localizado como um procedimento especial. Essa é que é a razão de ser dos procedimentos especiais. A priori, sim. Por que eu estou dizendo a priori? Porque esse foi o intuito do legislador. Quando eu falo em procedimento comum, seria trabalhar o quê? A regra geral dentro de uma visão de técnica processual para todos os processos. Então, eu vou pensar lá na ação de cobrança, procedimento comum. Eu vou pensar na ação de indenização por danos materiais, procedimento comum. Eu vou pensar em uma ação de obrigação de fazer, procedimento comum. Ou seja, que ele vai ter, no mínimo, várias fases. As fases ofertadas dentro do procedimento comum. Que fases são essas? A fase postulatória, que vem com a carga da petição inicial, que a gente já estudou do artigo 319, que vem depois com a fase de defesa, que é a contestação genericamente falando, que pode conter não só as matérias de contestação, mas as de exceção e reconvenção, que a gente também já estudou. Depois a terceira fase, que é a fase do saneamento, um saneamento hoje que não é um saneamento isolado, que não é um saneamento de gabinete, que é um saneamento compartilhado. O juiz tem que adotar no artigo 357, parágrafo 1º, o saneamento com as partes, dentro de uma ética cooperativa. Se houver necessidade com amicus curiae, se houver necessidade com testemunha, perito, se houver necessidade com assistentes, ou seja, com intervenções de terceiros, o processo cada vez mais plural, cada vez mais com a carinha coletiva, porque as demandas, via de regra, elas têm um norteamento coletivo. Então, é esse que é o processo, seja individual, seja coletivo. Esse é o procedimento comum. Depois do saneamento, a fase de instrução, onde nós vamos ter audiência de instrução e julgamento, onde eu vou ter o roteiro das provas, a dimensão probatória, e depois a teoria da decisão, que nós já estudamos no artigo 489. Então, vejam, este é o procedimento comum, o que passa postulação, defesa, saneamento, instrução, decisão. Postulação, defesa, saneamento, instrução e decisão. Fechou. Este procedimento comum, então, ele está inchado. O que é que eu quero dizer? É aquele que tem todos os parâmetros e padrões. Eu vou utilizar um termo aqui, inclusive em estrangeiro, tá? Eu vou utilizar aqui um termo estrangeiro que está para todos os padrões, ou seja, os standards, todos os padrões de decisão, tá? O que oferece todas as fases dentro desse processo
cada vez mais, de respeito contraditório, de ampla defesa, de direito à prova, de um diálogo completo. Ok. E aí o CPC se deparou com que situações? Com situações de ações que eu não vou ter esse desenvolvimento natural, de regra geral. Bom, antes de passar a essas especificidades dos procedimentos especiais, vamos rever o procedimento comum. Que artigos do CPC a gente tem que relembrar em termos de procedimento comum? Vamos relembrar o artigo 318. O que é que diz o artigo 318 no seu caput e parágrafo único? Aplica-se a todas as causas o procedimento comum. Então, qual é o standard, qual é o padrão geral do CPC? O procedimento comum. E aí, minha oferta final do artigo 318, salvo, exceto disposição contrária do Código ou de lei. Aí, merece reflexão. Que disposição contrária do Código? A do capítulo dos procedimentos especiais. Então, o Código, como é a geografia do Código? Ele está inchadão com o procedimento comum. A parte toda inicial, a parte postulatória do 319 de petição inicial, a parte das provas, a parte de defesa, a parte de saneamento, a parte de suspensão e extinção do processo, tudo que a gente viu, até teoria da decisão 489. Aí ele lá na frente em que artigo, professor? Olhem lá, a partir do artigo 539, a partir do título 3, que eu estou aqui negritando para vocês, ele começa a trabalhar do que é que ele insere, o que é que ele vai estabelecer como standard especial, como um padrão especial, como um rito. O que é procedimento, vamos relembrar, é o rito. O que é o procedimento? Qual é o rito especial? O procedimento comum, então eu tenho no CPC até mais ou menos o artigo 500, e depois eu vou começar com o título 3, os procedimentos especiais. Mas o artigo 318, ele não se contentou em falar do código, ele diz também essa palavrinha aqui, ou de lei. O que é que ele quer dizer com isso? O que eu coloquei aqui em cima, que os procedimentos especiais não terminam no CPC. Eu tenho leis extravagantes estabelecendo ritos especiais. Por exemplo, nós vamos estudar os juizados especiais, é um procedimento especial extravagante. O mandado de segurança é um procedimento especial extravagante. Por quê? Porque ele não vai ter todas as fases. O mandado de segurança tem audiência de instrução? Não. Eu tenho o chamado rito da prova pré-constituída. A prova já tem que estar agregada à petição inicial. Então, não existe audiência de instrução. É um rito especial. Então, ele tem uma especificidade. Ele tem um rito, um caminho, um desenvolvimento de atos processuais de forma especial. É isso que é rito especial. E aí nós vamos ter legislações extravagantes. Olhem só, nós temos juizados especiais, nós temos Lei do Mandado de Segurança 2016, nós temos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos Lei de Discriminação. Ixi, aí vai embora. Esse país que produz a sua febre de leis, imaginem quantas legislações extravagantes nós temos no país. Tá? Bom, continuando. O artigo 318 oferta o parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Então, se ele é a regra geral, se ele é a vala comum, onde eu tiver necessidade no rito especial de me socorrer de alguma disposição, eu posso e devo me socorrer do rito
grande do rito mais inchado do CPC, que é o rito geral, que é o rito comum, tá? E o artigo 327, quando vai falar dos pedidos, quando ele vai estabelecer a formulação de pedidos, no parágrafo 2º, ele estabelece o questionamento acerca do procedimento. Porque existe, às vezes, um embate entre pedidos. Eu posso ter, por exemplo, uma indenização de dano moral, que é de rito comum, e aí cumulada com uma questão de exigir contas, que é um rito especial. Aí a pergunta que eu oferto a vocês para reflexão, vai ficar no rito comum ou no rito especial? Nós vamos ter o rito comum ou vamos adotar da ação de exigir contas, que é o rito especial? Qual que deve ser trabalhado no judiciário pelo magistrado ou magistrada? Aí vem a solução no parágrafo 2º do artigo 527, que diz o quê? Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar que procedimento. É claro que vai ser a ritualística geral. É claro que vai ser a ritualística do procedimento comum. Então, é ele que tem que ser empregado, sem prejuízo das técnicas diferenciadas. Veja, é um artigo que está muito bem escrito, e eu vou negritar, porque é CPC de 2015. Olhem este termo aqui. Este termo aqui é de um CPC de 2015, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas. Por isso que eu coloquei no início desta nossa fala, o que é o procedimento especial? Uma tutela jurisdicional diferenciada, acompanhando o parágrafo 2º do artigo 327, que nos oferta esta expressão que é de técnica processual diferenciada. Ok, até então. Então, se eu tiver um embate de forças, eu estou fazendo uma petição inicial no meu escritório, eu tenho rito comum e rito especial, qual vai ser o rito que vai prevalecer? O comum, porque eu não posso adotar para todos os pedidos o especial. Mas não significa dizer que vá anular naquele pedido autônomo, dentro da acumulação dos pedidos, as técnicas processuais diferenciadas, ou seja, o emprego do rito especial. Então, eles vão acabar não atritando, eles não vão entrar em disputa, em choque, eles vão conviver harmonicamente, tá? E aí, nós vamos trabalhar agora um pouquinho o título 3 aqui com vocês. O que é que são esses procedimentos especiais? Aí, o que é que eu imaginei para vocês, tá? A ação de consignação em pagamento está no programa Expressa, tá? Nós vamos dizer o que é. E eu vou passar aqui para frente, eu coloquei todos os artigos de consignação para ajudar. Quais são os outros procedimentos especiais do CPC? Olhem só aqui. Ação de exigir contas, artigo 550. Ações possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Ação de divisão e demarcação. Ação de dissolução parcial de sociedade. Ação de inventário e partilha. Ação de arrolamento, embargos de terceiro, oposição, habilitação, ações de família, monitor, homologação de penhor legal, regulação de avaria grossa e restauração de autos. Queria primeiramente dizer uma coisa extremamente importante. Posso ter um rito especial sem lei? Então vigora a enumeração taxativa para rito especial ou exemplificativa? Taxatividade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda que trabalhando um CPC extremamente flexível, renovado, eu diria oxigenado, será que nós podemos dizer que a tipicidade é tão fechada
ou admite uma questão até de fungibilidade. Será que nós conseguimos falar em fungibilidade de procedimentos, em transmutação de procedimentos? O próprio CPC, quando ofereceu para vocês a possibilidade no 327 de carrear para o procedimento comum, ele já está dizendo que não é tão indisponível, tão inflexível e tão infungível quanto parece ser. Então, isso é para demonstrar que hoje o que é mais importante para o Código de Processo Civil, ou melhor, para o sistema procedimental brasileiro como um todo? Que o que importa é o princípio da primazia do mérito. Olhem lá a nossa primeira aula de normas processuais fundamentais, como é importante. O que é hoje mais importante? Adotar um padrão de flexibilização procedimental, de consertos do processo, de acertos, de convalidações, de conversões, de emprego de diligências, de emendas, para que nós tenhamos o maior e o mais importante desiderato da técnica processual. Qual é? A primazia do mérito, repito, artigo 4º do CPC. Gostaria de indicar para vocês, quem quiser, para aprofundar o assunto, tá? Nós temos este livro do professor Didier Cabral e professor Leonardo Carneiro da Cunha, que é a respeito dos procedimentos especiais. Este já está na 2ª edição. E aí volto ao nosso compartilhamento. Tá? Estão vendo, por favor? E aí nós temos essas ações todas. Vejam só, a consignação exigir contas possessórias, a gente vai ter em cada uma especificidade. Professora, por que o legislador resolveu escolher, por exemplo, o inventário e partilha, e a possessória e a consignação? Porque elas têm, gente, objetos, pedidos tão específicos, é essa a especificidade delas, que elas têm que ter um rito e uma conotação própria. Porque elas, repito, elas são tão enclausuradas no que elas querem, elas têm uma lógica de direito material que, para o processo ofertar o melhor interesse e direito a ser defendido, elas foram trabalhadas dentro do rito especial. Agora, uma crítica. Não significa dizer que todas essas ações elas sejam tão especiais e que o legislador não tenha errado. Então, aqui e acolá, a gente pode exercitar alguma crítica. Por exemplo, as possessórias, todo mundo diz, é rito especial por causa das liminares. Mas será que hoje as tutelas provisórias do rito comum já não seriam suficientes para proteger a posse? Será que a posse hoje é tão rito especial quanto parece ser? Me entendam. Mas aí eu vou começar com a consignação em pagamento. Em verdade, este capítulo da consignação em pagamento no Código de Processo Civil brasileiro, ele traduz em muitos dos seus aspectos uma cópia do Código Civil. Esta é uma primeira crítica. Por exemplo, as hipóteses de cabimento estão no Código Civil. E o que é uma consignação em pagamento? O que é consignar? É depositar. Por que eu vou depositar em juízo ou por que eu vou depositar no banco? Então, eu coloquei para vocês qual é o conceito. Trata-se de depósito judicial ou extrajudicial de coisa devida com a mesma força liberatória que possui o pagamento. Vamos lá. Quando eu faço um contrato que envolve pagamento, que envolve prestações periódicas, pode ser um contrato de um fornecimento de algum serviço, pode ser um contrato de aluguel, enfim, N situações de obrigações periódicas, de parcelas. Lembrem-se, inclusive, que eu sei que a Isabelle gosta,
do direito do consumidor, onde nós vamos ter prestações periódicas, o parcelamento. A pergunta que fica no ar dentro desses contratos, com a obrigação de trato sucessivo e as obrigações periódicas. O que é que se espera do contrato como ordem natural? Que no dia do pagamento e no lugar aprazado para o pagamento, que seja pago. Quando não é pago, eu vou ter problema. Como resolver? Ou com um depósito judicial ou extrajudicial. Mas, professora, via de regra, o devedor não quer pagar, e eu vou cobrar dele. A consignação é a outra face. Não é o problema de cobrar, é o problema de quem não quer receber. Não quer receber porque está com algum intuito, com algum objetivo. Então, vem as hipóteses de consignação em pagamento. A consignação em pagamento está no artigo 334 do Código Civil e as hipóteses de pagamento de consignação no artigo 335 do Código Civil. O artigo 539 do CPC é para ofertar o que como procedimento especial? Qual vai ser o rito? Qual vai ser o caminho? Como vão ser desenvolvidos os atos jurídicos processuais? E nós temos como hipótese de rito especial a questão do depósito extrajudicial no estabelecimento bancário. Inclusive, se vocês baterem na internet, vão ver o formulário específico que os bancos credenciados para receberem este depósito extrajudicial já possuem. É um formulário vinculado a número de processo, a nomes das partes, é aberta uma conta. Por isso que é rito especial. Porque ao invés de depositar em juízo, eu posso, primeiramente, comparecer no Banpará, se for Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e depositar, fazer o depósito do que eu acho devido. Professora, existe algum credor na vida que não queira receber dinheiro e pagamento? Existe, porque nós vamos ter situações em que a vontade do credor é romper com o contrato, em que a vontade do credor é não mais permanecer cumprindo as obrigações do contrato. Vocês já estudaram no Código Civil o que é que, via de regra, o contrato tem? Um sinalagma. Então, o credor, quem tem direito a receber o valor, no caso, ele também tem obrigações de respeitar as prestações, de respeitar o curso do contrato. Imaginem agora na pandemia, quantos contratos estão sendo rompidos porque os credores não querem mais continuar nos contratos, porque eles vão suscitar uma questão de força maior, de um evento imprevisto e imprevisível. Quantas inexecuções contratuais, quantas consignações em pagamento estão sendo realizadas, por quê? Porque os contratados, ou seja, os possíveis devedores das quantias, do fornecimento das mensalidades, dos pagamentos, das prestações periódicas, vão dizer assim, não, nosso contrato pode continuar, não é por conta da pandemia. E aí os credores dizem, não, eu já quero romper, porque depois eu vou contratar com um preço maior. Imaginem em fornecimento de material médico, hospitalar, imaginem isso em setores de serviços essenciais. Então, gente, é Brasil inteiro, isso está estourando de problemas. Isso é da ordem do dia. Então, vocês podem ser procurados por alguém que aparentemente parece real e dizer assim, não, eu estou querendo pagar e eles não querem receber. Então, o que é que eu faço, doutor? Vamos consignar em juízo. Ou eu tenho um imóvel, eu tenho um financiamento com um banco, com a Caixa Econômica Federal, via de regra, para a casa própria. E a mensalidade passa a ter um valor assim, eu pagava R$3.000 por mês, aparece o boleto para eu pagar R$6.000, o dobro. Porque aí a Caixa Econômica sustenta, ou o Banco do Brasil, ou sei lá que banco credenciado vai sustentar o financiamento, dizendo que houve
com a pandemia, alteração de 50%, de 100%, de sei lá o quê. Eu estou usando exemplo logo assim, absurdo. Gente, vocês vão tentar negociar extrajudicialmente, eles vão fechar a porta e vão dizer que eles estão certos. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ficar em mora? Olha a palavra do Código Civil. Nós vamos ficar para o cliente da gente em descumprimento da obrigação de pagar a prestação periódica, ele vai perder o imóvel. Ele vai perder o imóvel. Aí vai romper o contrato. Aí é causa para a Caixa Econômica ganhar, para o Banco do Brasil ganhar, seja o banco que for, a financiadora que for. Então, o que é que tem que ser feito para não haver o descumprimento? Olhem o que eu escrevi aqui. O depósito judicial ou extrajudicial tem a mesma eficácia liberatória que possui o pagamento. Se fosse nas condições normais, seria com o quê? Com o pagamento. E em condições anormais, eu uso a consignação em pagamento para demonstrar o quê? A boa-fé objetiva. Olha a norma processual fundamental para demonstrar, com base no artigo 5º do CPC e Código Civil 422, a conduta ética daquele que contratou e que quer a continuidade, a prestação de continuidade do vínculo contratual. Tudo bem? Então, vejam, o que é que tem de especial no rito da consignação em pagamento? Está aqui, no parágrafo 1º do artigo 539, a possibilidade dele ser depositado em estabelecimento bancário oficial. Por que eu mencionei o Banpará? Porque é o estabelecimento bancário oficial que lida com as operações bancárias do TJE. Na Justiça Federal, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que são os estabelecimentos bancários oficiais. Aí ele vai se desenvolver, porque olhem como é um rito especial. Por que é um rito especial? Eu já começo com uma atitude do autor. Qual é a atitude do autor? Depositando o dinheiro. É normal de uma ação de indenização de danos morais, de uma ação de indenização de danos materiais, de uma ação de cobrança, de toda e qualquer ação de rito comum, ela começar assim, você começar depositando dinheiro, então ela já puxou para ela uma aura, uma formatação, o quê? De um rito especial. Ela começa com um ato, não só de postulação do autor consignante, olhem o termo técnico, do autor consignante, mas de um ato de efeito concreto. Ou ele deposita extrajudicialmente, ou deposita judicialmente. Esta é que é a função da consignação em pagamento. Para continuar no entendimento, eu vou voltar para a consignação em pagamento, me permitam, para vocês entenderem de novo a lógica dos ritos especiais, olhem só. Vamos pegar aqui a ação de inventário e partilha. Por que ela é rito especial? Porque ela começa com a necessidade de haver um inventariante. Lembram que nós estudamos lá no início do processo 1? O que é um espólio? É apenas uma ficção de uma universalidade jurídica para que possa, naquele meio termo, antes da partilha, no desenvolvimento do inventário, o espólio daquele que faleceu do de cujos, nós termos todos os herdeiros, sejam herdeiros necessários, sejam herdeiros que não sejam necessários, sejam testamentários, sejam legatários, para que tudo aquilo seja envolvido em um processo plural, para a gente estabelecer quem tem direito ao quê, ou se nem tem direito, porque tem que primeiro pagar as dívidas do falecido, que é a regra, tá? E depois proceder à partilha com o vínculo de propriedade. Bom, o espólio é representado por quem? Olha, porque começa um rito especial, por um inventariante. Está lá na capacidade do CPC como pressuposto processual
dentro de uma representatividade para o processo. Então, o espólio, que é uma parte aí vinculada a uma ficção jurídica, tá? É uma questão de massa, a massa dos sujeitos envolvidos, mas precisa de alguém que aparece em juízo. Quem é o inventariante? Como é que começa o procedimento de inventário? Quem é que vai ser o inventariante? Então, isso não é rito comum. Quem é que vai ser o inventariante? Ah, é a mulher? Não, não vai, não quero a mulher. Pode gerar uma briga. Então, eu vou ter aquele, conseguiram firmar, inventariante vai ser a viúva. Perfeito. Ela tem que prestar perante o juízo um termo de compromisso de inventariante, porque ela vai ter um encargo a cumprir. Ela vai ter que colacionar, olha o termo técnico, colacionar todos os bens. Eu vou ter um estado de indivisão, ela tem que proteger esse patrimônio. É um ônus, gente, é um encargo. Então, muita gente nem quer ser inventariante. Então, é um procedimento especial. Então, são situações que eu estou mencionando para vocês que o legislador fez essa previsão a partir da consignação e pagamento em seguintes, demonstrando que precisa alavancar um caminho diferenciado. Mas o legislador não se contentou, e aí eu quero seguir um pouquinho mais adiante na aula de hoje, tá? Próximo encontro a gente já vai em cada ação especial, não se preocupem. O nosso programa, inclusive, fala só juizados especiais de consignação em pagamento, mas, sinceramente, eu não posso me furtar a falar um pouquinho de posse. Eu já estou falando um pouquinho de inventário, a dizer o que é um arrolamento, pelo menos a vocês terem notícia do que são essas ações e a importância delas. Então, não se preocupem que a gente vai mencionar. E nós temos um capítulo depois que se chama Procedimentos de Jurisdição Voluntária. Então, olhem o primeiro degrau, procedimento comum, regra geral. Depois, acima, o procedimento especial, que são essas ações especiais com uma ritualística diferenciada. E aí ele não se contentou com o terceiro degrau e estabeleceu procedimentos que ele resolveu caracterizar como de jurisdição voluntária. Professora, o que é isso? Lembram lá na teoria geral do processo que nós fizemos uma divisão extremamente consagrada doutrinariamente, jurisprudencialmente e legislativamente entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária, entre conflito e não conflito? Agora nós vamos aprofundar o que é jurisdição voluntária. E nós temos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Quais são, professora? Olhem só aqui. Exemplos de jurisdição voluntária: notificação, interpelação, separação e divórcio consensual, extinção consensual de união estável, testamentos, codicilos. Vamos trabalhar com a separação e divórcio consensual. As partes estão em conflito? Não. Então, não tem conflito de interesses. Por isso, jurisdição voluntária é uma das características. Não haver conflito de interesses. As partes querem o quê e esperam o quê do Poder Judiciário? Uma homologação, uma publicização, um registro público dos atos privados, a homologação de interesses privados. Por isso que o termo, olhem aqui o artigo 720, me acompanhem, por favor. O termo fala em partes ou interessados. Interessados, porque eles não estão guerreando, eles não estão com pretensões resistidas, tá? E eles fazem o quê? Eles formulam um pedido devidamente instruído e pedem a providência judicial. Então, o juiz vai decretar. Se tiver necessidade, cita todos os interessados para que eles aponham os seus interesses. Tenta dialogar. A Fazenda Pública sempre será ouvida, então, se forem fazer concurso para a advocacia pública, a Fazenda Pública, seja ela União, Estado ou município, Procuradoria da União, Advocacia da União, Procuradoria do Estado, Procuradoria Município, ela sempre tem que ser ouvida, e o juiz decide o pedido em 10 dias. Pergunto para vocês, isso é rito comum?
Olhem como ele é todo abreviado dentro do seu caminho. Ele tem todas as fases do procedimento comum, ele tem interessados pedem, cita, promove a citação dos outros interessados, ouve fazenda pública e Ministério Público, decide. Vejam que é um procedimento, repito, muito mais simples. Existe uma simplificação procedimental, existe uma desburocratização da lógica, da técnica do procedimento. E, por fim, a sentença cabe apelação. E olhem o que é mais importante do procedimento de jurisdição voluntária. Além do juiz decidir o pedido em 10 dias, olha o que diz o parágrafo único. Vou até negritar para vocês para melhorar aí a leitura. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Pergunto, isso pode acontecer em uma ação de indenização por dano moral, dano material, isso pode acontecer numa ação de cobrança, isso tem condições de acontecer numa ação de consignação em pagamento, que a gente falava ainda há pouco, por isso que se descolaram os procedimentos de jurisdição voluntária, que constituem jurisdição, é atribuição do Poder Judiciário, precisa da chancela, o interesse não pode deixar de ser publicizado e manifestado em juízo, precisa de um registro público, mas entra em uma postura, eu diria, inclusive hoje pelo CPC, até autocompositiva, inclusive com o quê da mediação e de uma conciliação, de uma negociação, tá? Das modalidades autocompositivas, que aí eu estou falando genericamente. Agora, professora, e se tiver guerra no meio? E se tiver conflito? Aí ele vai deixar de ter essa carinha de abreviação do procedimento e nós vamos ter que converter em litígio. E o meu belíssimo exemplo, para se tornar bem mais simples para vocês, está aqui. Quando a gente oferece exemplos da jurisdição voluntária, vejam só aqui que eu estou negritando. Quando o divórcio deixa de ser consensual, ele passa a ser o quê? Litigioso. Se no início eles estavam com uma aparência de mãos dadas, de carinho, olha, não dá mais a convivência, vamos estabelecer as cláusulas, você para lá, eu para cá, mas vamos homologar isso em juízo, vamos estabelecer tudo na santa paz com o juiz. Chega lá, mas eu fui descobrir isso de ti, e não sei o quê, e eu não quero mais assim, eu não quero mais assado, não. Ou seja, existe a conversão daquele procedimento que tinha uma ritualística abreviada, de jurisdição voluntária, de uma conotação diferenciada e especial, de não haver conflito, passou a ser conflituoso. Com a teoria do aproveitamento do processo, eu converto ele em litígio. Entendido? E mais um pouquinho também, me permitam, eu sei que vocês já estão ficando cansados por causa da nossa aula online, mas mais um pouquinho, uma pitadinha, prometo. O artigo 725, olhem só outros exemplos oferecidos. Emancipar alguém. Para emancipar, que litígio vai me oferecer? Eu preciso é publicizar, porque eu estou antecipando uma questão daquela pessoa, como personalidade jurídica, como capacidade. Subrogar. O que eu preciso? Eu preciso publicizar aquela situação da subrogação. Olha outro exemplo aqui. Eu quero alienar um bem de um órfão, de um interdito. O juízo precisa ver o contorno da situação ali de legalidade e autoriza. Olhem o último exemplo aqui, expedir um alvará judicial. Agora, claro, ninguém está dizendo, e por favor me compreendam, e o professor Fred Didier, o professor Cabral, o professor Léo Cunha, que escreveram um livro sobre a teoria geral, por uma nova acepção da teoria dos procedimentos especiais, ninguém está dizendo que essas situações elas são tão simples, tão delicadas. Não é isso. E que a jurisdição voluntária, o juiz vai ficar feliz da vida com um processo desses porque vai ter uma atitude meramente homologatória. Não é isso.
A gente está dizendo que ele vai ter que observar parâmetros e essa é a função da tutela jurisdicional. Então, existe jurisdição de raiz aí? Existe. E, por favor, os doutrinadores que continuam defendendo que jurisdição voluntária é meramente administrativa, não concordo. Porque judiciário não se confunde com natureza administrativa. Ah, mas professor, o juiz não é administrador dentro do gabinete dele? Perfeito. Ali ele se torna um administrador na gestão dos processos dele, mas eu estou falando dele julgando. E aqui existe atividade de julgador. Então não é uma jurisdição meramente administrativa. Existe jurisdição, sim, ele tem que observar a pauta da legalidade, até para ele raciocinar no que eu acabei de ofertar a leitura para vocês, no que é mais conveniente ou oportuno, ele tem que motivar. Por que ele escolheu a solução A e não a solução B? Ele tem que ofertar para mim a motivação, né? Para todos a motivação, até porque aquele processo ele pode ter implicação no futuro com alguma relação jurídica. Por quê? Porque se um divórcio consensual não observou as bases, se eu tiver lá um conluio, se eu tiver algo para liberação de patrimônio, a gente tem que pensar em tudo, e pensar que nesse país é sempre o jeitinho, a estratégia. Então, a jurisdição voluntária, por favor, aquela doutrina antiquíssima de dizer que jurisdição voluntária, eu vou até anotar aqui no chat, porque vocês não vão acreditar, ela era denominada de jurisdição. Olha aí o termo, ainda nem falei ele, porque vocês vão rir. Leiam aí, quero ver se vocês estão em aula. Olha o nome dela. Jurisdição graciosa, quer dizer, ela é uma gracinha. Ela é fofinha. Então o juiz brinca com ela. Claro que não, por favor. Essa terminologia é antiquíssima, completamente ultrapassada. Jurisdição voluntária é tão jurisdição quanto as outras, tem que motivar, tem palco de teoria da decisão, tem que ter o maior cuidado, porque são elementos trazidos em juízo que podem ter uma feição de uma abreviação procedimental, mas tentar pular esferas e degraus com a má-fé, com conluio, com a colusão, com um acordo fraudulento de vontade. Eu posso estar para liberar patrimônio em um divórcio consensual. Ou seja, porque a empresa do meu marido não está muito bem das pernas. Então pode ser toda uma artimanha, uma chicana de utilizar o processo como meio de joguete, tá? Então, nem sempre é tão simples assim. Mas a ideia é a abreviação do procedimento. Bom, essas eram as primeiras considerações. O que é que eu estou imaginando para o nosso próximo encontro? Nós vamos aprofundar o corte dessas ações e trabalhar os juizados especiais. E uma última aula, tá? Nós vamos ter a possibilidade de elaboração de peças. E aí vou passar para vocês uns 2 trabalhos, tá? Não se preocupem. Entendo todas as nossas angústias dentro da perspectiva do ensino remoto emergencial e não vou passar prova, não vou tentar fazer online, era até uma primeira ideia, mas eu acho que não é o espírito que a gente deve enfrentar dentro de todo esse nosso problema de pandemia. E aí vou passar para vocês, inclusive já estou até com uma questão bem interessante, que eu já até tenho ela com a conotação do Enem, que é para elaboração de uma consignação em pagamento, do Enem já. Oh, meu Deus, estou falando besteira, diz que ensino médio da OAB. Diz que estou trabalhando com vocês como se fosse o 3º ano do ensino médio, que quem dera, né, lá atrás. Então, não, é da OAB, que foi ofertada, tá? Uma das últimas provas da OAB era a elaboração, dentro de um caso concreto, de uma ação de consignação em pagamento, ou seja, de um rito especial. Então, a gente vai trabalhar, depois eu quero ouvir vocês, até a Lu me ajudando, enfim, no WhatsApp de vocês fiquem confortáveis para discutir lá, se preferem até fazer em duplas. Agora, o que eu quero? O compromisso e a ética de responsabilidade de vocês. Vocês já têm idade suficiente,
já sabem, enfim, dessa nossa excepcionalidade, que vocês estudem e enfrentem com seriedade aí os temas. Eu vou passar algumas questões direto dissertativas e também peças práticas, e aí a gente vê a questão dos trabalhos. Tudo bem? Por hoje eu acho que tá razoável, para a gente não ficar tão cansado. Ok, meus caros, tá bom? Então, um excelente aí finalzinho dessa semana, em paz, com muita proteção, e que a gente continue bem. Próximo encontro, estaremos aqui para desenvolver mais ainda ações bem de modo prático. Tá bom, amores? Um beijo, bom dia e bom final de semana para vocês. Um beijo grande. Tchau.